E aí, amigas, bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou a Jennifer, sou pastora, estudante de psicologia e alguém que é muito amada por Deus e que foi chamada por Deus para falar, para comunicar, para proclamar cura a respeito da feminilidade. Se você não me segue lá no Instagram, lá eu posto conteúdo todos os dias sobre essa temática de relacionamento, vida com Deus, feminilidade, masculinidade também, tudo relacionado à família. Eu amo falar sobre cura na alma, então você que quer embarcar nessa jornada, me segue aqui, me segue lá também. Eu já tenho falado bastante lá no meu Instagram sobre essa temática, que eu quero me aprofundar aqui. Semana passada, agora foi o Dia das Mães, e eu entendo que essa data é para ser uma data especial, mas para muitas mulheres é um desafio. Muitas de nós não tivemos o privilégio de ter, quem sabe, uma mãe intercessora, uma mãe com uma mulher virtuosa. Então, muitas mulheres são feridas com a sua figura materna, porque tiveram uma mãe narcisista, uma mãe ferida de alma, uma mãe que sangrou suas feridas da alma em cima da família, em cima dos filhos. Quem sabe você é uma dessas filhas, dessas mulheres que teve que lidar com isso, que carrega marcas disso até hoje. Por isso que nesse vídeo eu quero estar falando a respeito da importância do papel materno na nossa vida, na construção da nossa feminilidade, da nossa identidade. Deus, ele nos criou femininas, dentro de nós há uma essência feminina. E desde a infância nós vamos crescendo e aprendendo o que é ser mulher a partir da visão que os nossos pais nos passam a respeito de feminilidade. Só que os nossos pais, eles têm conceitos que foram passados das gerações passadas deles. Quando a gente vem para Jesus, quando a gente experimenta a vida com Deus, Deus nos convida para olhar o que é ser mulher a partir da perspectiva divina e não mais da perspectiva terrena. Sempre o Espírito Santo nos convida para essa jornada de cura, para nós mergulharmos na nossa identidade, da gente descobrir quem a gente é nele. Primeiro, ele precisa desconstruir coisas que foram construídas dentro de nós. Então, com certeza, ele vai nos conduzir ao processo de olharmos para como os nossos pais viam feminilidade, como os nossos pais tratavam questões relacionadas a ser mulher, principalmente a figura da mãe. A mãe, a sua mãe, ela pode ter sido apenas a sua progenitora, ela pode ter sido, quem sabe você teve várias referências de mãe, quem sabe você foi gerada por uma mulher e criada por outra, não importa, mas você precisa olhar para essas mulheres e ver qual foi a mensagem que elas te passaram. Quando a gente é criança, a gente enxerga o mundo a partir da perspectiva dela. A partir da perspectiva dessa mulher, a gente está sempre no colo dela, a gente está ali sendo nutrido, amamentado por ela. Nós vamos enxergar o mundo a partir daquilo que ela nos comunica, daquilo que ela sente, daquilo que ela tem dentro dela. Algo que eu tenho discernido, assim, sabe, no espírito, atendendo, ouvindo outras mulheres. A minha mãe também atende muitas famílias há muitos anos como pastora, e é incrível o número de mulheres feridas com a mãe. Essas mulheres estão travadas em muitas áreas de suas vidas, no ministério, sexualmente, financeiramente, profissionalmente. São mulheres que não conseguem romper, que não conseguem prosseguir por causa da forma como elas se relacionaram com a mãe. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Principalmente no contexto cristão, porque nós estamos vivendo um tempo de uma anulação feminina. Tem se falado muito sobre o papel da mulher, sobre o que é ser mulher, mas na perspectiva científica, na perspectiva feminista, na perspectiva desse século, a mulher tem sido levada a um lugar de competir com os homens, de tomar o lugar dos homens. Estamos indo para o extremo do unissex. Até usar esses termos masculino e feminino em muitos lugares já não é mais permitido. Se você deseja ser uma dessas mulheres que vai fazer a diferença nessa terra, que vai exalar a sua essência feminina, que vai se tornar uma mulher posicionada na sua identidade, em quem Deus te chamou para ser, Deus vai te levar a um lugar de quebrar tabus, crenças. Ele vai te convidar a olhar para o seu feminino, como o feminino era visto na sua família de origem, a sua mãe, a sua avó. Qual foi a visão que elas te passaram, consciente e inconsciente? Quais eram os jargões utilizados pela sua família, as falas a respeito de gênero, de sexo? O que você ouviu delas, com certeza, e o que você viu também, com certeza moldou muito a respeito de quem você é hoje. Ter consciência das feridas que foram passando de geração em geração vai te dar clareza a respeito dos fardos que você tem carregado, que você precisa se desvencilhar. Por exemplo, talvez você tenha vindo de uma família onde o feminino era anulado, desprezado, onde os homens eles eram tratados com superioridade. Isso é muito comum em muitas famílias, porque antigamente era assim, Então,
Talvez inconscientemente você esteja carregando essas marcas, negando a sua feminilidade, se inferiorizando, se colocando num lugar de negligência. Talvez você nem perceba isso. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui. Outro vídeo eu vou vir com a minha mãe pra gente falar bastante disso, de maldições hereditárias, mas eu tô fazendo terapia hoje e eu tenho visto isso na minha vida. A respeito do como o feminino foi muito desprezado e anulado na minha família e eu estava carregando isso. Tanto que hoje, se Deus me chamou, eu acredito, para falar sobre feminilidade, é porque uma das áreas que eu mais sofri ataque de Satanás foi nessa área de ser mulher. Mudei o ângulo aqui para não pegar tanta sombra. Bora pro próximo ponto. Talvez você tenha crescido num ambiente onde as mulheres falavam muito mal dos homens. Talvez a sua mãe tenha falado muito mal do seu pai e de outras referências masculinas, rejeitando o masculino naquela casa. E uma das consequências disso é que nós crescemos como mulher rejeitando o masculino. Qualquer figura masculina, principalmente autoridade, que aparecer no nosso caminho. Talvez na sua família tenha muitas mulheres fortes, líderes, sargentonas, assim, governantes, sabe? Que lideram e comandam a família. E aí, você corre o risco de se tornar aquela mulher que jamais vai demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade, comprometendo muito os seus relacionamentos. E pior, você vai correr o risco de impedir que o seu esposo seja o sacerdote do lar. Há muitas mulheres que cresceram ouvindo sentenças duras da mãe, da voz materna. A voz materna, ela dá destino, né? Nós saímos de dentro da nossa mãe, então as palavras dela, desde quando nós estávamos no ventre dela, nos geram também. Muitas mulheres cresceram ouvindo dessa referência feminina, da referência materna, palavras duríssimas. Como, por exemplo, não se case, estude, trabalhe, não seja dependente de homem só incomoda. Ou aquela mãe super vaidosa dizia, se arruma, emagrece, desse jeito nunca ninguém vai te querer. Ou mães aglutinadoras, mães que não liberam suas filhas, geralmente elas usam falas como você precisa de mim, você nunca vai ser feliz sem mim, fui eu que te gerei, fui eu que te dei vida, você deve pra mim, eu sou tudo que você tem. Fora a quantidade de mulheres que cresceram perto de mães narcisistas. Se você não sabe o que é isso, vai lá pesquisar, porque é uma temática muito importante. Existem muitas mulheres que estão carregando um jugo há muitos anos, desde que nasceram, né? Debaixo da autoridade de uma mãe narcisista, de uma mãe tóxica, de uma mãe manipuladora, e essas mulheres não conseguem romper por causa disso. Tem muitas filhas que já cresceram, são casadas, têm filhos, mas continuam acorrentadas, presas à manipulação materna. Se você tem uma ferida com essa figura, eu tenho aqui algumas dicas para te dar hoje, para que você possa acessar um lugar de cura em Deus nesta área. O primeiro passo é peça para que o Espírito Santo te conduza a este processo de cura. A Bíblia diz que a gente não tem porque a gente não pede. Existem muitas mulheres que não oram. Então, sem oração, sem uma vida com Deus, é impossível acessar a cura. Peça para que Deus te dê clareza. Peça para que Ele brilhe a luz nos quartos escuros da sua alma a respeito dos fardos, crenças e mitos familiares que você herdou, que você continua acreditando e se submetendo. Quais são as mentiras que estão passando de geração em geração na sua família e que você inconscientemente está herdando. Pegue esses fardos, deixe aos pés da cruz, se desvencilhe disso. Não ignore a dor. Tem gente que foi criada numa família assim, ó. Minha família é perfeita, minha família é santa, Deus o livre alguém descobrir os podres da família. E daí você fica protegendo a sujeira da sua família, porque Deus o livre alguém descobrir algum pecado, Deus o livre alguém descobrir a nudez dessa família. Pare de proteger e esconder coisas que Deus quer trazer à luz e expor. Aquilo que você esconde te governa. Quando você perceber as crenças e heranças que você tem herdado da sua família, quando elas virem à luz, quando elas virem à tona dentro de você, ore e renuncie. Ore pedindo perdão e renunciando à influência daquilo na sua vida. Isso é cura interior. Quebra isso no nome de Jesus. Você precisa de um discipulador, uma discipuladora. Você precisa de terapia. Você precisa de alguém profissional com quem você possa falar sobre essas questões de feminilidade, sobre essas questões familiares na sua vida. Eu faço terapia, como eu falei aqui anteriormente, e tem sido uma ferramenta de Deus na minha vida. E pode ser na sua também. Amigas, tenho tanta coisa para falar sobre esse assunto. Meu Deus, eu poderia ficar aqui por horas. Mas quero te encorajar a seguir esse passo a passo aqui, esses conselhos que eu compartilhei com vocês. E oro para que você acesse a cura completa na sua vida. Esse é um tempo que Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, ore por isso, gere isso no Espírito, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês, até o nosso próximo vídeo.